Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadã campineira, a senhora Ofélia Amorim Reineck, por proposição do vereador Gustavo Peta. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Gustavo Peta. Convidamos também para compor a mesa o vereador Marcos Bernardelli. Convidamos ainda o conselheiro estadual da OAB São Paulo, representando neste ato o Conselho Seccional da OAB São Paulo, Aderbal da Cunha Bergo. Convidamos também o juiz aposentado e advogado e professor da PUC Campinas, Jamil Miguel. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossa homenageada de hoje. Por favor, recebam senhora Ofélia Amorim Reineck. Convidamos todos a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Gustavo Peta, para declarar aberta esta reunião solene. Bom, boa noite a todos. Declaro aberta a presente sessão solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega do título de cidadã campineira à senhora Ofélia Amorim Reineck. E também comunicamos a todos que estamos ao vivo na TV Câmara. Agradeço a presença de todos que estão aqui e também dos telespectadores que estão assistindo essa justa e bonita homenagem. Convidamos os presentes para a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro. Letra, Joaquim Osório Duque Estrada. Música, Francisco Manuel da Silva. E do hino da cidade de Campinas. Letra, Carlos Ferreira. Música, Antônio Carlos Gomes.
berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, deuses, sonhos lindos, campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Honra, barulhos, tentas estrelado. Retira o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Nas sienes da justiça clava forte, virás pro filho teu, não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Relacionamos as seguintes presenças: o juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, Wagner Gidaro, o juiz de direito da 3ª Vara de Família de Campinas, Venilton Marrera,
O juiz de direito da 4ª Vara da Família de Campinas, Ricardo Cevalho. A presidente da Associação de Educação do Homem de Amanhã, o Guardinha, Maria Helena Novaes Rodrigues. A vice-presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária, a ABRA, senhora Sônia Novaes Guimarães. E Milton Frungilo, representando neste ato o gabinete do vereador Carmo Luiz. Enviou sua justificativa de ausência com cumprimentos à nossa homenageada da noite, a excelentíssima senhora Lígia Cristina de Araújo Bisogni, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Com a palavra agora, o vereador Gustavo Peta, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas, agraciada desta noite. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Ofélia, nossa homenageada no dia dessa noite, cumprimentar o vereador Marcos Bernardelli e ressaltar que essa homenagem é uma homenagem que foi aprovada de forma unânime por todos os vereadores dessa casa. Eu tive a honra e o privilégio de ser o autor da proposta, mas ela foi acolhida imediatamente por todos os vereadores com bastante entusiasmo. Cumprimentar o doutor Aderbal da Cunha Bergo, em nome dele todos os advogados que estão aqui presentes, doutor Jamil Miguel, em nome do doutor Jamil Miguel, todos os juízes, excelentíssimos juízes que estão aqui presentes também nessa homenagem, e cumprimento também o professor Paulo de Tarso, em nome dele, todos os professores, professoras que estão aqui presentes no dia de hoje. Na verdade, eu fiquei muito honrado com a possibilidade dessa homenagem. Eu fui procurado nos corredores da PUC de Campinas pelo professor Jamil Miguel, que me falou dessa oportunidade, dessa possibilidade, e eu, como conhecedor um pouco, naquele momento ainda, da história da doutora Ofélia, fiquei honrado, fui conhecer um pouco mais da sua história, de dedicação à advocacia, de dedicação à causa pública, e fiquei bastante honrado com a possibilidade dessa homenagem, porque eu procuro, na verdade, ser bastante criterioso com esse tipo de homenagem, até para que a gente possa dar o verdadeiro valor a uma homenagem estabelecida pela Casa de Leis, pela Casa do Poder Legislativo de Campinas. E essa homenagem é carregada dos valores mais nobres que nós podemos ter em uma sociedade. No momento em que a gente vive uma grande crise, uma crise política, uma crise econômica, uma crise moral, de valores, fazer uma homenagem como essa é algo não só importante para reconhecer a história de batalhas e de lutas da doutora Ofélia, mas também como uma referência para a nossa sociedade. Homenagear alguém que carrega toda essa história é uma forma também de transmitir à sociedade o quanto vale a pena batalhar, lutar com abnegação, com dedicação às causas e aos valores mais nobres do nosso país, da nossa cidade. Doutora Ofélia tem uma história muito intensa, lutou ao lado das ligas camponesas no início dos anos 60, lutando pela reforma agrária, pelas reformas democráticas e de bases, que eram uma reivindicação de muitas pessoas naquele início dos anos 60, se dedicou a isso. Aliás, dessa luta do início dos anos 60, é que nós tivemos, por exemplo, a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural em 63 e o Estatuto da Terra em 64. Uma luta ao lado do Francisco Julião, também advogado, deputado,
e que batalhava pela reforma agrária lá no início dos anos 60, pelo direito das pessoas poderem ter a sua própria terra. Depois desse enfrentamento, teve uma participação muito importante na criação do movimento SOS Mulher, nos anos 80. Hoje, a luta pelos direitos das mulheres, a luta por igualdade, é algo muito atual ainda, muito relevante e importante. Agora, naquele período, era muito mais difícil levantar as bandeiras da luta pela igualdade, as denúncias contra a violência contra a mulher. Era algo que exigia muito mais coragem e determinação para levantar esse tipo de bandeira. E ela participou da criação desse movimento, movimento feminista, de direito das mulheres, de denúncia contra a violência, que, inclusive, também foi determinante para a criação das primeiras políticas públicas voltadas contra a violência em relação à mulher. A criação das delegacias especiais, a criação das políticas públicas específicas, que levam em conta essa particularidade da violência no nosso país, que é a violência contra as mulheres, que é algo que leva um determinado número de homicídios e muitas outras consequências que nós conhecemos. Mas também teve uma dedicação importante no poder público, foi secretária de Negócios Jurídicos do governo Jacob Ittar, de 89 até 92. Estava lembrando aqui com a presidente Maria Helena, que nesse período ela foi determinante para a construção de toda a política de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Eu hoje presido nessa casa a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e naquele período, com a criação do ECA em 1990, foi um período que desembocou com a criação do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente e de diversas políticas de proteção às crianças e adolescentes aqui no nosso município, para lembrar de um fato relevante dessa dedicação ao poder público que ela teve, sendo secretária de Negócios Jurídicos. Participou recentemente também da Comissão Nacional da Verdade, falando sobre o período em que atuou nas ligas camponesas e na perseguição sofrida por parte, principalmente, da oligarquia, né, no Nordeste, dos latifundiários, que não aceitavam a luta em defesa dos menos favorecidos. Então, diante um pouco desse currículo, esse currículo já é uma justificativa fortíssima para a entrega desse título hoje. Mas, realmente, eu fico muito orgulhoso, muito honrado de ser o autor de uma proposta que dá à dona Ofélia o que ela já tem há muito tempo, que é essa cidadania campineira, mas agora oficialmente, né? São anos e anos dedicados à nossa cidade, na causa pública, na advocacia, no direito da família, né? Uma advogada combativa, determinada, né? Na defesa das suas convicções, sempre muito atuante nos tribunais da nossa cidade. Então, teve uma dedicação ao lado dos movimentos sociais, dos movimentos de mulheres, nos tribunais, a partir da sua formação acadêmica como advogada, e também na administração pública, e deixando um legado na administração pública de retidão, honestidade, transparência e combatividade também, porque se exige muito combatividade na administração pública para fazer com que a coisa realmente aconteça, porque é muito difícil romper toda a burocracia, todos os empecilhos que existem, que são necessários, né, para um bom andamento da administração pública, mas que precisam de muita determinação para que as coisas realmente aconteçam. Então, eu queria terminar minha fala falando disso, dessa homenagem. É uma homenagem à abnegação, é uma homenagem à dedicação, à combatividade, à honestidade, à determinação que ela teve como advogada, e também a todos os seus pares, porque uma trajetória como essa, uma trajetória bonita e rica como da doutora Ofélia, ela só pode ser construída também com o mérito dela, que a gente está aqui hoje para homenagear, mas também com a participação de muitos que
ela trouxe nessa caminhada, né? Dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus companheiros de batalha. Doutora Ofélia, parabéns por essa homenagem. A Câmara Municipal de Campinas, na verdade, é que hoje se sente também honrada em poder oficialmente transmitir à senhora a possibilidade de você ser reconhecida oficialmente como uma legítima campineira. Parabéns, muito obrigado a todos. Convidamos neste momento para compor a mesa de autoridades o presidente da OAB Campinas, Daniel Blixten. Anunciamos a presença de Cármino de Souza, secretário de Saúde do município de Campinas. Convidamos agora para fazer uso da palavra o vereador Marcos Bernardelli. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Presidente dessa belíssima e necessária sessão solene, Gustavo Peta. Em vosso nome, cumprimento todos os vereadores que hoje não estão aqui presentes, mas explicando ao público que nos prestigia pela presença, maioria grandes amigos e irmãos, nós abdicamos do comparecimento quando existe uma honraria como esta, para que o proponente possa, não só junto com o homenageado, curtir esse momento, como também absorver, junto com os familiares, com os amigos, o sentido que a homenagem faz. Tenho certeza que todos os vereadores hoje aqui estão presentes, não fisicamente, mas e principalmente pelo voto. Minha querida irmã, Ofélia Reneck, realizado em sessão passada. Jamil Miguel, juiz de direito aposentado, em vosso nome e o do doutor Luiz Carlos Ribeiro Borges, eu quero cumprimentar todos os magistrados presentes, o Gídaro, o Ricardo, o Venilton, não sei se eu estou cometendo algum equívoco, o Chacon, palmeirense. Quero cumprimentar toda a advocacia presente na pessoa do Daniel e do Aderbal. A palavra institucional já foi usada pelo Peta. Faço aqui o uso e fiz questão de quebrar o protocolo, Ofélia, para exatamente dizer a você que tardou esse dia. Particularmente te conheço desde 1978, quando escrevente era da 4ª Vara Civil, onde o juiz era o Dr. Borges, e tudo que o Peta narrou do seu currículo condiz exatamente com a verdade. Até aquelas manifestações todas vestidas de roupas negras, às portas do Palácio da Justiça. Ofélia, quem ganha, quem é o merecedor dessa honraria, pode ter certeza que é o proponente.
O Gustavo teve a sensibilidade da indicação do Jamil e realmente nós não tínhamos outro desiderato a não ser concluir pela votação unânime. Como aqui já foi dito, você já é campineira há muito tempo. Hoje, mais um tributo nos liga. Eu sou de Vargem Grande e você é de Campina Grande. Somos advogados. Aqui, em 96, também fui agraciado com o título de cidadão campineiro pelos serviços prestados, principalmente junto à OAB. E você também teve a sua parcela de contribuição junto à instituição. Não foi lido aqui no currículo, não sei se... Eu ia começar a ler, mas fui chamado à fala, mas a sua participação também foi fundamental junto à instituição. Só rememorando, certa feita, numa das minhas campanhas para deputado, passo no seu gabinete, Glicério 1110, bato a porta para pedir ajuda a Milton. Recebo um abraço da Ofélia e ela assim, você é louco? Esqueça isso. E me disse o motivo. Era tão particular que depois de tantos anos ter servido Campinas, servido a advocacia, servido a causa da mulher, ela tinha acabado de receber uma decisão do Tribunal de Justiça liberando o que tinha de patrimônio, que não era quase nada, por nada que tinha feito. Ela disse, você vai querer isso para a sua vida? A guerreira, a mulher, a mãe, a esposa, a advogada, nós estamos homenageando todas elas dessa noite. Mas eu quero crer que a conselheira, a irmã, está acima de todas elas. Parabéns, Ofélia, felicidades, tardia honraria, mas antes tarde do que nunca. E hoje nós estamos reconhecendo esse belíssimo papel que você teve aqui em nosso município. Parabéns, minha irmã, felicidades. Convidamos agora para fazer uso da palavra o juiz aposentado, advogado e professor da PUC Campinas, Jamil Miguel. Excelentíssimo senhor vereador Gustavo Peta, ilustre vereador e presidente dessa sessão solene, a quem eu agradeço desde logo pela receptividade com que recebeu a nossa proposta, evidentemente, submetendo à apreciação de Vossa Excelência uma sugestão de título de cidadã campineira, a doutora Ofélia. E quero dizer que a doutora Ofélia é uma querida, uma antiga e querida amiga, né? Com quem nós convivemos nos anos de 70, na década de 70 em diante, dividindo, minha gente, dividindo o nosso espaço no edifício Total Valente. Nós éramos eu, Inácio, Toninho, Tereza Doro, todo mundo começando, né? Lígia aparecendo, doutora Lígia Bisonha, e a gente, então, formou um grupo que nós apreciávamos muito, porque nós conversávamos pelos corredores, pelo elevador, trocávamos sugestões, fazíamos as nossas lamentações, mas, sobretudo, criamos uma espécie de uma confraria de advogados que estavam começando e tinham muitos sonhos em relação ao exercício da profissão e muita esperança na justiça, no país, numa democracia que
estava longe ainda de acontecer, mas que se projetava uma abertura democrática esperada por todos nós. Mas eu quero cumprimentar, então, o vereador Gustavo Peta, também o vereador Marcos Bernardelli, nosso querido amigo de muitos anos também, cartorário como eu, né? Começamos lá no cartório e de lá nunca mais deixamos a justiça, né? Também quero cumprimentar o doutor Daniel, presidente da subseção da OAB local, e doutora Derbal, que representa, nesta oportunidade, o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. Minha gente, senhoras e senhores, no já distante 19 de junho de 1938, se não me falha a memória, o escrito, vinha ao mundo na próspera cidade de Campina Grande, a rainha de Borborema, né? Assim que se comenta, que está completando nesse ano 147 anos da sua emancipação, terra de Genival Lacerda, a nossa querida amiga e homenageada doutora Ofélia Amorim, depois Reineck. Filha do ilustre advogado doutor Otávio Amorim e de dona Olga Magalhães de Amorim, a quinta filha do casal, de uma prole de 9 filhos. Mercê das boas condições sociais e econômicas da família, ela pôde receber uma formação e educação esmeradas, minha gente, o que lhe proporcionou, ainda na juventude, a aquisição de apreciável cultura, campo fértil ao desenvolvimento de sensibilidade voltada às ciências humanas e às artes em geral, né? Especialmente a literatura, a música, dentre outros. Revelando apurado senso crítico e desmedido amor pela justiça, Ofélia acabou escolhendo como profissão o direito. Tornou-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba no ano de 1961. Entre 61 a 64, sem prejuízo de integrar o quadro de profissionais do escritório de advocacia de seu pai, o doutor Otávio Amorim, onde permaneceu até o ano de 65, advogou, então, como lembrado pelo vereador, para as Ligas Camponesas da Paraíba, um movimento social considerado subversivo pela ditadura militar, tendo ali intensa militância em favor dos mais pobres e das minorias discriminadas pelo sistema. Em 1965, transferiu residência para São Paulo, advogando desse ano até 68 para uma empresa chamada Companhia SKF Rolamentos. Finalmente, em 1971, mudou-se para Campinas, cidade que adotou definitivamente para viver e trabalhar, aqui exercendo a profissão de advogada, mas não só. Envolver-se sempre em movimentos sociais e culturais, revelando ser cidadã ativa e consciente, e, acima de tudo, um amor desmedido pela terra das andorinhas, de nome tão similar ao de sua terra natal, Campina Grande. Campinense que já era e campineira que virá a ser por obra e graça do destino que a vida imprimiu. Desse começo de sua vida em Campinas é meu relacionamento com a doutora Ofélia, dividindo salas no edifício Total Valente, ali em plena Francisco Glicério, nossos escritórios e áreas comuns foram palco quase que diariamente de intermináveis discussões jurídicas, manifestação de pontos de vista, conselhos, trocas e, algumas vezes, quando o intenso trabalho permitia, momentos de prazer para celebrar a vida, com uma ou mais doses de uísque, daquele tempo, não 12 anos, mercê de nossas condições muito modestas, e amigos construídos pela afinidade de sonhos, perspectivas e objetivos, né? Consciente de seu papel de mulher num país de formação eminentemente patriarcal e marcado pelos preconceitos, foi uma das fundadoras do grupo feminista denominado SOS Mulher, grupo para o qual advogou gratuitamente e se tornou ativista durante os anos de 80 a 86, período em que o país deixava lentamente a ditadura e caminhava para a abertura democrática.
Não era raro encontrar a doutora Ofélia vestida de negro, em protesto de mulheres perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular, para evitar ou protestar contra a absolvição de réus de homicídio de mulheres e namoradas, sob a estapafúrdia alegação de legítima defesa da honra, um valor externo defendido pela sociedade patriarcal e hipócrita e que foi tão bem retratado pelo nosso Jorge Amado, né, no Gabriela, dentre outras coisas, né? Essa é uma situação de época. Então, ela ia para a rua, elas iam e protestavam no momento em que havia ainda muito a caminhar, a mulher precisava caminhar muito ainda em busca da sua emancipação, do reconhecimento do seu valor e dessa igualdade preconizada aí pela Constituição Federal, né? Vários princípios. Hoje é muito fácil falar, eles falam do empoderamento da mulher, né? Marília Mendonça, Anitta e outras aí, outros que ficam falando no tal empoderamento da mulher, nós não temos dúvida nenhuma. Mas naquela época não era nada fácil sair, protestar, botar a cara para bater, né? E suportar, inclusive, todas as críticas e as consequências que viriam dessa conduta. A sua advocacia era reconhecida e consagrada na cidade e na região. Foram até aqui nada menos do que 55 longos anos dedicados a esse nobre mistério que serviu com adjetivos imensuráveis, minha gente, dos quais destaco independência, cultura, sensibilidade, equilíbrio, ética e competência, qualidade pelas quais é conhecida e respeitada entre juízes, promotores de justiça, advogados, colegas, extensa clientela que formou e atendeu durante mais de 5 décadas. Reconhecendo seu valor como profissional do direito e libado o conceito moral, além da sua disponibilidade para servir a comunidade em que vivia, foi convidado a exercer o cargo de secretária dos Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Campinas de 1º de janeiro de 89 a 31 de dezembro de 1992. O que lhe custou, dentre outras coisas, um processo por improbidade administrativa, como lembra o doutor Torrano essa semana, por a prefeitura ter concedido lá o terreno em que depois se instalou, uma coisa assim, se instalou lá o Fórum da Vila Mimosa. Né? É isso, doutor? Deve ser isso, né? Bom, de qualquer maneira, deixando o cargo público, voltou à advocacia de sua vocação e amor. E, com amor e devoção, continua servindo seus clientes e amigos com grande preponderância de seus processos na área do direito de família, sem dúvida aquele que reclama mais sensibilidade e a participação social e humanística do advogado. Mas, além disso, Ofélia é a amiga presente de todas as horas, quer para receber sempre em petit comité, como anfitriã, nos incontáveis almoços ou jantares regados à música e poesia que sempre nos encantou, como para dividir os momentos de dificuldade e de dor pelas perdas que todos nós experimentamos durante a nossa trajetória. Estivemos juntos, doutora Ofélia, em todos esses momentos, invariavelmente. Quando eu decidi, em junho de 2016, oficiar ao ilustre vereador Gustavo Peta, submetendo o nome ao currículo da doutora Ofélia para a outorga do título de cidadão campineiro, mercê dos relevantes serviços prestados à nossa adorada comunidade, a qual está integrada há relevantes 46 anos, tive em conta o merecimento da homenageada e o conselho, em forma de desabafo, que advém da nossa gloriosa música popular brasileira, dos versos elaborados por Nelson Cavaquinho na música Quando Eu Virar Saudade. Né? Tomando conhecimento de que Ofélia teria confidenciado com a sua amiga de todas as horas, nossa amiga também, saudosa Neide Caríquio, de que ela nunca tinha recebido uma homenagem pela sua advocacia, pela sua dedicação à profissão, chegando a meu conhecimento, eu resolvi, então, tomar a iniciativa de procurar o vereador Gustavo Peta, como procuraria qualquer outro. Sei que todos eles, Marcos Bernardelli, o Cirilo, todos os que atuam na área,
subscreveriam, como, na verdade, votaram esse requerimento, né? Mas a música do Nelson Cavaquinho, quando eu virar saudades, assim, vamos fazer as coisas enquanto eu estou vivo, né? E diz o seguinte: sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração, alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, eu sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Ofélia, eu tentei fazer agora. Gente, para concluir, eu quero dizer, doutora Ofélia, que eu tenho muita honra em ser seu amigo de tantos anos. Eu tenho muita honra em propor a esta casa a concessão de um título que eu também tenho e que agora e me honro muito de ter esse título, né? E dizer à doutora Ofélia que a gente quer que ela seja muito feliz ao lado da família aqui presente, né? Que ela tão bem construiu e que serve como indiscutível exemplo nos seus bem-vividos, combativos, brilhantes e sensíveis 79 anos de idade. Muito obrigado a todos. Convidamos agora para fazer uso da palavra Aderbal da Cunha Bergo, conselheiro estadual da OAB São Paulo. Boa noite a todos. Inicialmente, saudando a mesa que preside os trabalhos, na pessoa do vereador Gustavo Peta, e todos os presentes que aqui, independentemente da posição social, da área em que atuam, vejo aqui magistrados, muitos advogados, mas quero saudá-los a todos, porque sei que o são, como amigos de Ofélia. Eu não poderia deixar de prestar, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil e com a licença do presidente Daniel, em nome do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, essa homenagem de reconhecimento e de orgulho de nós todos, os advogados e militantes do direito, em relação à pessoa de Ofélia Amorim Reineck. Jamil, meu professor, Jamil Miguel, já nos colocou, assim como o vereador Gustavo, a história combativa de vida e de exemplo da Ofélia. Mas esse lado humano, sensível, da Ofélia é o que nos toca mais como advogados. Porque o advogado que não tiver essa sensibilidade de alma, que algumas vezes se mostra também por seu lado violento na busca da justiça, porque é brigador, porque é lutador e porque acredita nas coisas em que está defendendo, não é advogado. E a Ofélia, por sua história de vida, sempre foi assim, toda, total, entregue a tudo que sempre fez. Por isso, transitou pela vida conhecendo, e nós que temos a felicidade de privar das suas histórias, de tudo aquilo que ela nos conta, desde a militância e dos posicionamentos ferrenhos de defensora de posicionamentos mais à esquerda, né, Ofélia?
acabou, em certo momento, também por se desiludir com os radicalismos e acabou nos ensinando que a virtude está no equilíbrio. Ofélia se transformou, para nós todos, amigos, no modelo de equilíbrio, de compreensão de quem transitou, de quem conhece a alegria e conhece as tristezas da vida. E sempre as enfrentou de forma vibrante, mas doce. Mesmo quando firme, Ofélia é doce. Mesmo nos embates, Ofélia é doce. Porque é da essência de Ofélia ser doce. Daí o seu lirismo, o amor pela poesia, pela música, e o prazer que ela nos dá em nos reunir em sua casa, as cantorias, não é, Ofélia? Onde relembramos os velhos sucessos do passado, declamamos as poesias, lembramos Augusto dos Anjos, e por aí vamos. E depois de uns tragos, sempre a lembrança de seu pai, sempre o exemplo de seu pai, sempre a correção como algo a nos dizer principal na vida. A correção. Como enfrentar a vida com correção. Como enfrentar os obstáculos com correção. Como ser fiel aos amigos e às suas crenças, sem, com isso, pensar em desagradar, mas a verdade, sobretudo. Portanto, Marcos Bernardelli, quando você, meu irmão, e vejo aqui, hoje, e não por acaso, 3 presidentes da OAB de Campinas, o atual, Daniel Blickstein, Marcos Bernardelli, e eu mesmo, que a presidi entre 98 e 2000, e creio que não por acaso 3 presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil aqui se encontram hoje. Mas eu ia dizer, Marcos, sobre tardar a homenagem à Ofélia. Não, eu não entendo assim. E digo por quê. Porque Ofélia é atemporal. Não há tempo para Ofélia. Ofélia não tem 70 e tantos anos, porque ela, às vezes, tem 15. Porque, às vezes, ela tem 7. Principalmente quando lembra da sua infância. Portanto, a Ofélia transcende o tempo, transcende a normalidade dos pensamentos quadradinhos, daquelas coisas que, infelizmente, passaram a dominar esse país, de muitos idiotas, com todo respeito, e muitos hipócritas, com todo respeito, de muitos corruptos, sem nenhum respeito. E Ofélia é diferente de tudo isso. Ela está descolada do tempo. Ofélia é Ofélia. Ofélia não se liga mais a dogmas. E já há muito tempo ela esqueceu esses conceitos bobos de direita e de esquerda, de meio, de cima, de baixo. Ofélia pensa no justo, no correto, no humano, no que é devido a cada um, de como poder ser útil à sociedade, sem esses dogmas, sem essas tarjas, sem esses rótulos. Enfim, Ofélia é atemporal. Ofélia me faz até lembrar, para quem leu, e eu me lembro de ter lido isso lá na infância, Flitz de Ziraldo. Não é? De certa forma, Ofélia é Flitz. Algo assim muito diferente de tudo, mas muito maior que tudo, como a Lua, porque a Lua é Flitz. Ofélia, eu, na verdade, mais do que como representante da Ordem dos Advogados do Brasil, e muito mais me integrando a esse grupo de seus amigos, quero deixar aqui registrado
e tenho certeza que falo por todos, o nosso sentimento maior, profundo, sincero, de carinho, para dizer que nós te amamos. Nós te amamos, Ofélia. Convidamos agora para fazer uso da palavra o presidente da OAB Campinas, Daniel Blixten. Boa noite, senhoras e senhores, mais uma vez. Não é ingrato, é extremamente ingrato para uma pessoa, para um ser humano, falar depois do presidente da sessão, do Dr. Bernardelli, do Dr. Jamil e do Dr. Aderbal. Então, a missão é árdua. Mas, como o Dr. Jamil deixou o discurso dele aqui ao lado, eu vou pegar algumas folhas para aproveitar. Eu gostaria de cumprimentar o Dr. Gustavo Peta, presidente desta sessão, cumprimentá-lo como presidente da sessão e também por essa brilhante iniciativa de homenagear a doutora Ofélia. Fui muito feliz em encampar essa ideia, essa homenagem. Cumprimentar também o vereador Marcos Bernardelli, nosso ex-presidente da Ordem, vereador, que tem honrado nesta casa os advogados da cidade de Campinas. Queria cumprimentá-lo. Cumprimentar também o amigo, doutor Aderbal Bergo, também ex-presidente da Ordem, nosso conselheiro estadual. Cumprimentar pelas palavras também que foram proferidas aqui. Ao doutor Jamil Miguel, um cumprimento especial, porque não retirando os méritos do doutor Gustavo Peta, que fez aqui a propositura e dos vereadores que aprovaram, mas realmente essa ideia surgiu do doutor Jamil quando pretendeu homenagear a doutora Ofélia. E o fez realmente de uma maneira muito feliz e muito no momento certo. O doutor Aderbal falou que a doutora Ofélia é atemporal. Realmente, mas nós preferimos homenageá-la aqui. É nossa preferência. Apesar desse costume de nós homenagearmos as pessoas depois que elas não estão mais aqui, mas é tão bom homenagear aqui, né? Então, doutor Jamil, também parabenizar o senhor pela iniciativa. Cumprimentar todos os senhores e senhoras, dizer que é uma honra e uma emoção muito grande, hoje nesse plenário, representar a nossa subseção, os mais de 12.000 advogados, ainda mais tendo aqui na plateia amigos, tendo aqui na plateia professores que foram meus professores na faculdade, tendo aqui na plateia representantes da justiça completa, ou seja, Ministério Público, magistratura e advocacia, tendo amigos da doutora Ofélia que não são do Poder Judiciário nem da advocacia. Então, é um dia muito especial. E eu não acompanhei a trajetória da doutora Ofélia desde que ela se mudou para Campinas. Eu ainda não tinha nascido. Mas o meu pai nasceu em 1938. Então, eu acredito que é uma boa safra de 1938. Mas, quando cheguei a Campinas, em 1993, e de lá até hoje, tenho tido a oportunidade de acompanhar a vida, a trajetória, o carinho de todos pela doutora Ofélia, que também já foi homenageada na Ordem dos Advogados do Brasil, e, principalmente, confirmar hoje aqui todo
todas as honras, todas as homenagens a que ela tem direito quando recebe um plenário cheio de amigos para esse dia especial. Doutora Ofélia, muito do que foi a trajetória e a vida e a carreira como advogada, como amiga, como familiar, foi aqui dita nesse microfone, e o que eu tenho a dizer é só reiterar todos esses cumprimentos e, principalmente, um trabalho que nós temos feito diuturnamente na Ordem, que é homenagear e saudar todos aqueles que fizeram e fazem a história da advocacia de Campinas. Porque se hoje nós enxergamos o nosso futuro, nós enxergamos nos advogados, nos profissionais jurídicos e nas pessoas que já fizeram e fazem a história da advocacia há mais tempo. Então, é no exemplo que a senhora nos traz, no dia a dia, e nesse histórico de mais de 40 anos de advocacia, que nós tomamos os nossos exemplos para o nosso caminho e para a nossa trajetória, sabendo que é possível chegar aos 79 com uma carreira brilhante e aplaudida. Doutora Ofélia, parabéns de todos os advogados e advogadas de Campinas, mas principalmente, parabéns por hoje fazer parte desse seleto grupo de campineiros, do qual eu também faço parte, porque recebi há exatos 2 anos atrás o título de cidadão campineiro, vindo da pessoa do Dr. Bernardelli e do vereador Vinícius Gratti. Muito obrigado a todos e, novamente, parabéns pela homenagem. Bom, gente, quero agradecer as palavras do presidente Daniel Blankstein, que é também, no caso, meu professor na Faculdade de Direito, junto com o professor Paulo de Tarso, que a gente tem muita honra. Na verdade, o professor Paulo de Tarso, eu fico impressionado toda a aula, porque não é que ele não erra o português, ele não erra nenhuma vírgula na entonação da fala dele. Ele observa todas as nossas, esse que é o problema. Eu queria anunciar também a presença do excelentíssimo Eurico Cruz Neto, ex-desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, que está aqui conosco. Excelentíssimo José Walter Chacon Cardoso, juiz de direito da Vara da Família. Excelentíssima doutora Maria do Carmo Honório, juíza de direito do Juizado Especial, que está aqui conosco também. Doutor Caio também, juiz do trabalho, que está aqui conosco. Eu vou rapidamente ler uma carta, porque a desembargadora Lígia Cristina de Araújo pediu, na verdade, justificou a ausência e pediu que a gente fizesse a leitura de uma carta nessa nossa solenidade. Convidada para a solenidade que ocorre no dia de hoje, para a entrega do título de cidadã campineira, a doutora Ofélia Maria Amorim Reineck, que se destaca no meio jurídico com grande influência social para a nossa cidade, impossibilitada de comparecer por força de compromissos acadêmicos anteriormente assumidos, não poderia deixar de reverenciar a mulher, advogada, mãe, amiga, cuja trajetória contribui de sobremaneira para que o nome dessa cidade continue sendo lembrado e aplaudido, valendo ressaltar que justa a honraria recebida pela doutora Ofélia, que tão bem representa a mulher brasileira, nordestina aguerrida e agora campineira, e nessa Casa Legislativa recebe os cumprimentos. Parabéns, doutora Ofélia Reineck, pela sua trajetória e pelo reconhecimento da nossa sociedade, ora representada por essa Casa Legislativa, e peço licença para invocar Raquel de Queiroz, cujas palavras, no meu sentir, se ajusta como luva para, de forma poética,
descrever essa ilustre advogada que Campinas adota. Aspas. Eu nunca fui uma moça bem comportada. Eu quero da vida o que ela tem de cru e de belo. Não estou aqui para quem gostem de mim. Estou aqui para aprender e gostar de cada detalhe que tenho. Fecha aspas. Aproveito para cumprimentar todos os vereadores que aderiram à proposição, renovando os meus protestos de estima e consideração. Desembargadora Lígia Cristina de Araújo Bisogni, Tribunal de Justiça de São Paulo. Agradecendo também a presença da doutora Solange Mendonça Dias da Mota Fonseca, promotora de justiça, que está aqui presente. E gostaria, antes de passar a palavra para a nossa homenageada, receber também aqui as palavras de um representante da família, o filho da homenageada, Alexandre Reineck, para vir aqui fazer uso da palavra nessa homenagem, representando a família. Doutor Jamil está lembrando que o Alexandre é um grande diretor de teatro aqui da nossa cidade, da região, que está aqui também falando em nome da família. Ah, está no Rio de Janeiro. São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, Rio, tá certo. Onde tiver trabalho. Brasil, Brasil. Na verdade, eu não estava programado com falar, mas quando eu ouvi vocês, que são grandes oradores, falando, eu sou péssimo orador, eu cheguei para o meu irmão e falei, será que a gente não deveria falar alguma coisa como filhos, né? Afinal de contas, falaram de toda a trajetória da minha mãe, de como mulher lutadora, como política, como advogada, como de vida. E eu acho que faltou um pouquinho da gente, até porque... E aí me deu vontade de falar por uma frase que eu ouvi do meu querido primo, amigo e irmão Eduardo. Antes de vocês começarem, ele falou para mim, se não fossem meus pais, hoje em dia eu estava como um mendigo. E isso me tocou muito, porque é o que está acontecendo, né? O que aconteceu sempre na minha vida. Eu acho que hoje em dia eu posso dizer que não sou um mendigo e sou rico de cabeça, de ideias, de objetivos e de decência, graças a você, mãe. Então, eu falei para o meu irmão se a gente não deveria falar. Ele falou, cara, se eu for falar lá, eu vou chorar. Eu falei, eu vou gaguejar. Então, se eu gaguejar tremendo, eu já estou. Porque eu não gosto de falar, por isso que eu deixei de ser ator, fui só ser diretor. Mas eu fiquei olhando aqui as caras de muitas pessoas que viram a gente crescer e que acolheram minha mãe quando ela veio da Paraíba, sem conhecer pouquíssima gente, e se conhecendo muito pouca gente, e aqui eu estou vendo, estão todos ali, né? E eu lembrei de quando a gente era pequeno, nós éramos 3 filhos, eu, o Marcos e o Cacau, que faleceu com 18 anos, e eu vendo aqui, por exemplo, o tio Aloysio, Sheila, a tia Negrete, tia Terec, todo mundo que está aí, que eu vou esquecer nomes, com certeza. E eu lembrei de que porque minha mãe se separou do meu pai quando a gente tinha 4 anos. Eu tinha 5 anos, meu irmão tinha 3 e o outro 2. E nós 3 homens éramos da pior qualidade. Sério. Não é, Sheila? Seus filhos não escondiam os brinquedos quando a gente ia lá para a gente não quebrar tudo? Eu não estraguei aquele carrinho de controle remoto seu? Então, e minha mãe, ela saía de casa muito cedo e voltava tarde. E, mesmo assim, sempre teve a necessidade de passar para a gente não só a educação, mas o trato com as pessoas. Como é que eu poderia dizer? A decência que o ser humano tem que ter para ter uma vida
no mínimo, normal. Como a gente está pouco vendo hoje em dia no país, né? A gente está vendo um país sendo deteriorado, destroçado por nossos políticos. Então, eu estou vendo aqui tantas caras que eu vi, que me viram crescer. A Mônica, que trabalha com minha mãe em casa há quase 30 anos. O Marcos, que foi o office boy da minha mãe e se tornou delegado. Então, tem tantas caras que, claro que eu não vou citar todo mundo. E minha filha, de 15 anos, que está aqui, linda, e hoje em dia é extremamente culta e inteligente, e também graças a você, porque você faz parte da educação dela e passou muito das coisas para ela. Jamil, você me conhece desde moleque, né? Pô, eu chutava. Então, ele está dizendo que eu chutava. O Kiko provavelmente chutava mais. Então, eu lembrei, só para falar assim, de algumas coisas. Quando vocês falaram que minha mãe ia para defendia o movimento do Sem Terra, ela ia para São Félix do Araguaia, que é longe, em Goiânia, de Fusca. E depois ela comprou uma Brasília, bem velha, foi várias vezes, sozinha, às vezes com os amigos, dirigindo até lá. E um dia essa Brasília caiu o fundo da Brasília. E até hoje a gente lembra que a gente imaginou que o carro freou com a bunda dela, praticamente, né? Então, e um cara consertou com latas de tinta ali, e durou muito. Não foi, mãe? A Brasília, o chão daquela Brasília ainda durou muito, consertado com arame e tinta. Meu irmão destruiu uns 3 ou 4 carros, né? A gente repetiu de ano. Meu irmão mais novo foi expulso da escola porque quis fazer lavagem cerebral num menino que tinha acabado de chegar do Chile, e eles achavam que ele tinha que enfiar. Aí ele colocaram o menino com a cabeça na privada, deram a descarga. A gente era da pior qualidade. Mas hoje eu acho que eu e aquele cara ali, nós somos da melhor qualidade graças a você. Graças a você e graças a vocês que também fizeram parte da minha educação, né? Tio Aloysio, todo mundo. Pô, até hoje eu recorro ao meu tio, que é um cara que eu amo demais. Meu primo, Edu, a gente não só é irmão, amigo, a gente já até morou junto, em quartos separados, né? Mas eu falo para ele que foi o melhor casamento que a gente teve, não foi? Porque ele não falava onde você estava até essa hora, ele falava onde você estava até essa hora. Foi o melhor casamento que eu tive. E assim, estou vendo muitas caras, é claro que eu não vou citar todas, porque eu não vou lembrar, mas eu queria dizer que eu me tornei artista graças à arte de ser mulher, de ser lutadora, de ser decente, né? E espero que eu não vire mendigo por enquanto. Estamos lá na batalha, porque viver de arte nesse país deteriorado está muito difícil. Porém, mãe, obrigado, em meu nome e do meu irmão, que disse que não queria vir para você não se emocionar, e eu estou também, mas obrigado. Queria dedicar a nossa vida a você, né? Tá? Você é uma mulher fora do comum. Obrigado.
Neste momento, teremos a entrega do título de cidadã campineira à senhora Ofélia Amorim Reineck. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 4.272, de 29 de março de 2017, concede a Ofélia Amorim Reineck o título de cidadã campineira, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 19 de setembro de 2017. Assinam o documento o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o autor da honraria, vereador Gustavo Peta. Convidamos agora para fazer uso da palavra nossa homenageada da noite, senhora Ofélia Amorim Reineck. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar as palavras que escrevi com um agradecimento muito sincero aos oradores que me antecederam e que me tocaram o coração com as suas palavras e os que demonstram um sentimento que eu fico muito feliz de ser o objeto deles. Boa noite a todos. Ilustríssimo senhor, vereador Gustavo Peta, ora presidindo esta sessão solene. Demais membros da mesa, meus queridos colegas e amigos, Jamil Miguel, Marcão, Daniel Blickstein, por favor, vamos botar o alemão certo, não Blickstein, Blickstein. Daniel Blickstein e Aderbalbergo. De início, meus senhores e minhas senhoras, amigos e amigas aqui presentes. De início, quero apresentar o nobre vereador Gustavo Peta, meus agradecimentos pela iniciativa do projeto de lei que me concedeu a honra de me tornar cidadã campineira. E de lhe dizer que venho acompanhando o seu trabalho nesta casa, sempre em defesa dos interesses populares, fiel partidário que é do grande comunista João Amazonas, ele sim, guerreiro do povo brasileiro, pois que até a sua morte foi coerente com os princípios marxistas-leninistas, sem nunca haver compuscado sua história. Muito obrigada, vereador Gustavo Peta e demais vereadores que aprovaram o seu projeto. Desde cedo, minha vida ligou-se ao estado de São Paulo. Nascida na cidade de Campina Grande, estado da Paraíba, meus pais escolheram como meus padrinhos de batismo meus tios Berta e Wilson, que moravam na cidade de Bragança Paulista. E, assim, trouxeram-me para aquela cidade para receber o primeiro sinal do cristianismo. Como me vangloriava de ter sido batizada no importante estado de São Paulo, considerando-me até, por esse fato, meio paulista,
como dizia as pessoas, cheia de ufanismo. Eu sou meio paulista, fui me batizada em São Paulo. De modo que, perseguida pelo regime militar e vivendo aos sobressaltos em minha cidade, Campina Grande, após sair da prisão, aceitei de pronto o convite dos meus amigos Ueze e Lucila Zaran para vir morar em São Paulo, onde iniciei, em novembro de 1965, uma nova etapa da minha vida. Em São Paulo, conheci meu ex-marido, Robert Heinecke, que trabalhava na Robert Bosch do Brasil, vindo então com o casamento a residir em Campinas. Era 1º de junho de 1969 e minha paixão pela cidade foi à primeira vista. Admirei-me logo no primeiro passeio que fiz ao centro, com os seus imponentes edifícios, entre outros, a Catedral Metropolitana, o Jockey Club, a Estação Ferroviária, o Palácio da Mogiana, o vetusto Palácio da Justiça e o da Prefeitura Municipal, edifícios que não existiam nas cidades do interior dos estados, quando muito existiam apenas nas capitais. Encantaram-me também suas ruas limpas, lavadas todos os dias, e a arborização com os ipês e as cibipirunas florindo no elegante bairro do Cambuí. Mas foi o acolhimento dos campineiros aos que chegavam de fora o que mais me encantou e me deu a certeza, desde logo, de que aqui fincaria minhas raízes para sempre. E assim, aqui tive meus 3 filhos, Alexandre, Marcos e Cláudio, e iniciei em 1970 a advocacia de que nunca me afastei e que me permitiu participar, pela natureza da atividade forense, da vida política e social de Campinas, nesses 48 anos em que aqui vivo. Gostaria de relembrar neste passo da minha primeira atividade política aqui desenvolvida. Era o ano de 1975 e precisávamos nós da vanguarda do povo, do apoio popular para a aprovação do projeto de lei que instituía o divórcio em nossa legislação. Fomos, então, um grupo de mulheres para o Largo do Rosário, palco campineiro das manifestações políticas. Colher as assinaturas em um abaixo-assinado a ser encaminhado à Câmara dos Deputados, em apoio à aprovação do projeto, enfrentando, não tão fácil como hoje, a reação da Igreja Católica, que não queria o fim do dogma da indissolubilidade do matrimônio inserido em nossa Constituição e fazia uma pregação sistemática contra o projeto de lei que instituiria o divórcio. Tivemos êxito na empreitada, dado o grande número de assinaturas colhidas, principalmente das mulheres. Na cidade, assistíamos à chegada das grandes empresas, que vieram aqui se instalar e que, por trazerem funcionários de outros estados e países, modificavam os hábitos da cidade. Ao crescimento da Unicamp e da PUCamp, impulsionando os avanços tecnológicos e preparando a mão de obra de ponta que o desenvolvimento demandava. Víamos a modificação urbana, com a inauguração dos supermercados e do shopping center Iguatemi, que mudaram até nossos hábitos de fazer as compras nas feiras livres dos bairros e de ir ao cinema no centro, no Cine Regente e Windsor. Modificação urbana que atingia também os bairros com a demolição dos palacetes para dar lugar à construção dos arranha-céus, mudando a moradia dos campineiros para os apartamentos, para desgosto dos que, como nosso saudoso prefeito Toninho, queria a preservação da história urbana da cidade.
No que diz respeito à área forense, vimos na justiça comum a comarca crescer de 3 varas cíveis e 3 criminais, nos primórdios de 1970, para, nos dias de hoje, com a cidade judiciária, termos mais de 20 varas na comarca. Na Justiça Federal, o crescimento foi também de monta, e igualmente na Justiça do Trabalho, que passou de uma modesta junta instalada no primeiro andar de um prédio na rua Costa Aguiar, lembro-me bem, para sediar um Tribunal Regional do Trabalho, fazendo de Campinas a única cidade do interior do país a possuir um órgão da segunda instância trabalhista. A cidade de Campinas tornou-se assim entre os anos de 1999, quando aqui cheguei, e cuja população era de 450 mil habitantes, na grande metrópole de hoje, com mais de 1 milhão de habitantes, e se tornar referência de tecnologia, de ensino e de desenvolvimento econômico, como desejou fosse ela, seu fundador, Barreto Leme. Ao viver e participar dessa trajetória de Campinas, tornei-me campineira, como se aqui tivesse nascido, para que agora, talvez reconhecendo minha modesta participação na vida da cidade, esta augusta Casa do Legislativo Campineiro me conceda a cidadania, outorgando-me formalmente os direitos e obrigações do cidadão. Serei, de agora em diante, cheia de orgulho, conterrânea dos grandes vultos campineiros, Antônio Carlos Gomes, Campos Sales, Guilherme de Almeida e de Antônio da Costa Santos. Serei também co-irmã de Jamil Miguel, campineiro por outorga desta casa, idealizador desta honraria, a quem agradeço penhoradamente. E das campineiras por nascimento, minhas queridas amigas Neide Caríquio, em memória, Sônia Moraes, Janete Mocarzel, Tereza de Júlio e tantos outros com quem privo do convívio e da amizade e que amenizam com a sua convivência amiga o ocaso da vida em que me encontro. E assim é que amanhã, após esta memorável noite, ao despertar para um novo dia, terei mais uma razão para viver. Serei cidadã campineira. Muito obrigada a todos que vieram prestigiar este grande momento da minha vida. Neste momento, teremos a entrega de flores à homenageada pelas mãos de suas amigas, senhora Ana Fátima Caravati e senhora Adacir de Carvalho Zini.
Com a palavra agora, o vereador Gustavo Peta, para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Bom, gente, considero que hoje é um dia daqueles que realmente fazem valer a pena ser vereador e ter a oportunidade de propor uma homenagem como essa que nós fizemos à doutora Ofélia. Quero, portanto, agradecer muito o doutor Jamil Miguel, que nos procurou com essa possibilidade. Depois, o presidente Daniel Blickstein também reforçou essa ideia de fazer essa homenagem. Nós trouxemos para cá para os vereadores, aprovamos, e estamos aqui, então, concluindo, no dia de hoje, a sessão solene que declara oficialmente a doutora Ofélia Amorim cidadã campineira. Então, dessa forma, eu gostaria de declarar encerrada a presente sessão solene, agradecendo a presença de todos que estiveram aqui e também a todos os telespectadores que acompanharam a partir da TV Câmara. Muito obrigado. TV Câmara, Campinas.